O futebol sul-americano é disparado um dos mais equilibrados, se não o mais equilibrado do planeta Terra. Para conquistar um título aqui na América do Sul, você tem que ter no mínimo um bom time, né? Agora imagina conquistar 2, 3 ou então 4 títulos num ano só. Pois é, meus amigos. Hoje eu vou apresentar para vocês as 5 vezes em que tivemos uma quádrupla coroa no futebol sul-americano. O primeiro registro desse feito, obviamente, aconteceu com o Santos de Pelé, que conquistou não uma, mas 2 quádrupla coroa, tá? Os anos eram 1963 e 1964, quando um dos melhores elencos da história do nosso futebol resolveu passar o carro em todo mundo. A primeira quádrupla coroa aconteceu nos 4 âmbitos possíveis: estadual, nacional, continental e mundial. Só quero fazer um adendo aqui então de qual ordem eu vou seguir, tá? Não vou seguir a ordem em que os títulos aconteceram. A ordem vai ser exatamente essa: primeiro o título estadual, depois um título nacional, depois um título continental e depois um título mundial, beleza? Tudo começou pro Santos no Campeonato Paulista de 1962, tá? Era uma competição disputada em pontos corridos, né, como era na época, então 16 equipes disputavam entre si jogos em turno e retorno para que o maior pontuador depois de 30 rodadas fosse apontado como campeão. Essa equipe do Santástico, que foi campeão com uma campanha espetacular, fez 51 pontos, sendo 8 a mais que o segundo colocado, e eu sempre gosto de frisar aqui que na época uma vitória valia apenas 2 pontos e não 3 como é hoje, o empate sempre continuou como o mesmo, e nesses 30 jogos foram incríveis 23 vitórias e apenas 2 derrotas. Uma dessas derrotas foi 3-2 para a Portuguesa e um 2-1 para a Esportiva, quando o time já tinha sido matematicamente campeão. O jogo do título foi o jogo anterior desse da Esportiva. Uma vitória por 5-2 contra o São Paulo no Pacaembu garantiu matematicamente o título pro Alvinegro Praiano. Já na Taça Brasil de 1962, que é como se fosse o Campeonato Brasileiro, o Santos dessa vez venceu em finais em mata-mata. O regulamento era um pouco complicado, mas basicamente era dividido por regiões, né? O campeão do mata-mata de cada região ia pro grande mata-mata nacional. Santos e Botafogo já estavam nas semifinais regionais, eles acabaram fazendo então a grande final daquele ano. A decisão precisou de 3 jogos para decidir o grande campeão daquele ano. Na ida no Pacaembu, o Santos vence por 4-3, já na volta, no jogo que aconteceu no Maracanã, o Botafogo venceu por 2-1. Aí, no jogo de desempate, também no Maracanã, todo o equilíbrio entre Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha foi por água abaixo, porque a máquina santista aplicou um sonoro 5-0 e conquistou seu segundo título brasileiro. Agora, no âmbito continental, o Santos papou aquela liberta pra cima do Peñarol, que na época já era um gigantesco do nosso continente, beleza? A final também foi decidida em 3 jogos, mas com uma curiosidade: cada time venceu um jogo como visitante. No Uruguai, o Santos venceu por 2-1, né, 2 gols do Coutinho. Já na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3-2, com 2 gols do Spencer. Então, no Monumental de Núñez, lá na Argentina, o imparável Santos vence por 3-0, quando o Pelé decidiu simplesmente carregar o jogo. Quando o homem decidia jogar a bola, não tinha como, né, amigão? 3-0 com 2 gols do Rei, e o primeiro título da Libertadores pro Santão tava garantido. Se o Botafogo de Garrincha e o Peñarol de Spencer não foi capaz de parar o Santos de Pelé, não seria o Benfica de Eusébio, certo? O time do lendário Pantera Negra simplesmente não viu a cor da bola naquela final, cara. Na época, a Copa Intercontinental era decidida em 2 jogos. Como a galera parece que tinha um tesão em jogo de desempate, ele seria necessário caso cada time vencesse um jogo, ou tivesse, sei lá, 2 empates. Mas esse jogo de desempate não foi necessário, porque no jogo de ida no Maracanã, 85 mil pessoas presenciaram os 2 gols de Pelé pra cima do Benfica naquela noite histórica. Santana, craque também do time português, marcou também 2 gols, mas Coutinho também havia marcado e a vitória ficou com o Santos por 3-2. No jogo de volta lá no Estádio da Luz, a Europa conhecia de vez a ira do Rei Pelé. Como eu disse, quando o homem decidia jogar, irmão, esquece. Eusébio e Santana marcaram os 2 gols dos portugueses, mas Pelé 3 vezes, Coutinho e Pepe deram números finais ao jogo e a partida terminou 5-2 pro Santos, em pleno território português. Pois é, né? Os caras vieram pra cá, roubaram o nosso ouro, Santos e companhia foi lá na Europa e buscou de volta, tá? O ouro tá aqui, pode ficar tranquilo. Agora a gente pula pro ano seguinte, 1963, e claro, né, que conquistar tudo que poderia uma vez não era o bastante para aquela máquina de destroçar adversário que foi o Santos nos anos 60, né? Se no ano anterior o Santos não disputou o famoso torneio Rio-São Paulo, no ano de 63 essa competição seria predominante para essa honra de conquistar 4 taças na mesma temporada. O torneio basicamente na época era uma junção de 5 times de São Paulo e 5 times do Rio. Eles jogavam entre si em turno único e o maior pontuador seria declarado campeão da competição, e essa equipe obviamente foi o nosso querido Santástico. Dessa vez o título foi um pouco mais apertado, mas que foi garantido na penúltima rodada, né? Quando o Santos bateu
bateu o Flamengo por 3-2 no Rio de Janeiro. O Corinthians acabou ficando em segundo com 1 ponto a menos que o Santos, que fez 13. Já em 63, mais uma vez Santos e Botafogo também se classificaram para aquela semifinal direto lá, mas o Bahia acabou surpreendendo o Botafogo e fez a grande final contra o Santos. O Bahia, que inclusive já tinha um título brasileiro no ano de 59 em cima do próprio Santos e ficará marcado para sempre como o primeiro campeão brasileiro da história, né? Eu disse tudo isso só para falar que na época não deu não, tá? O Santos venceu tanto a ida quanto a volta e também se sagrou campeão brasileiro pela terceira vez em sua história. Na ida, 6-0 no Pacaembu, com 2 do Pelé e 2 do Pepe, e no jogo de volta na Fonte Nova, mais 2 de Pelé, e o 2-0 deu a taça pro Alvinegro Praiano. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa histórica final da Libertadores do ano de 1963, né? Esse jogo aconteceu entre Santos e Boca Juniors. Aquele vídeo eu falo sobre finais de Libertadores entre times brasileiros e argentinos. O link do vídeo tá no comentário fixado aí, tá? Depois desse vídeo você assiste lá. Mas já dando um spoiler aqui pra você que não quer ir lá ver depois e tal, a final, né, entre Boca Juniors e Santos foi um pouco equilibrado, mas também nem tanto, tá? Porque o Santos venceu tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta. Na ida no Maracanã, o placar foi 3-2 pros paulistas, Coutinho 2 vezes e Lima marcaram pro Santos, San Filipe marcou 2 vezes pros argentinos. Já na Bomboneira, o San Filipe até abre o placar pro Boca, mas Coutinho e Pepe viram o jogo, dando mais um título pro Santos. Esse título de Libertadores deu ao Santos mais uma chance de disputar o Mundial de Clubes. Dessa vez o adversário seria o outro gigantesco Milan. Os italianos venceram a primeira partida por 4-2 com 2 gols do brasileiro Amarildo, inclusive. O também brasileiro Pelé marcou os 2 gols do Santos. Já na volta, 132 mil candangos presenciaram outra atuação histórica do Santos. Pepe marcou 2 gols e o Santos devolveu o placar do jogo de Milão, 4-2 no placar, então precisaria de mais um jogo para decidir o campeão. Esse jogo aconteceu no próprio Maracanã 2 dias depois e o Santos se sagrou campeão do mundo com um gol de Dalmo. 1-0 magrinho de pênalti que foi o suficiente para coroar o Santos com o segundo título mundial de sua história. Agora será necessário avançar 30 anos para a gente relembrar a quádrupla coroa do São Paulo. E pasmem, todos títulos internacionais. Teve nada de estadual, brasileiro não. Todos títulos internacionais. Outra máquina de destroçar adversário, já havia conquistado a tríplice coroa em 92, que foi o Paulistão, Libertadores e Mundial, mas o ano de 93 entraria para a história como o ano em que o tricolor conquistaria sua quádrupla coroa. Esse feito histórico e bizarro que eu te falei só com títulos internacionais aconteceu na seguinte ordem. O primeiro título foi a Libertadores daquele ano, o tricolor que jogou 3 finais seguidas, né, entre 92 e 94. A vítima foi a Universidade Católica do Chile. No jogo de ida, os paulistas patrolaram simplesmente o chileno e venceram por 5-1 no Morumbi. Teve gol de Lopes contra, Vitor, Gilmar, Raí e Miller. Já no jogo de volta no Chile, o tricolor paulista perdeu por 2-0, mas o placar foi insuficiente para os chilenos tirarem o bicampeonato do São Paulo. Por vencer a Libertadores no ano anterior, o São Paulo disputaria a Recopa Sul-Americana. O duelo aconteceu contra o Cruzeiro, que venceu a Supercopa Libertadores de 92, e na ida no Morumbi a partida terminou empatada em 0-0. Já na volta a mesma coisa e vamos para os pênaltis. Paulo Roberto e Ronaldo, sim, o fenômeno, que hoje é dono do clube, perderam seus pênaltis e o São Paulo foi perfeito e ficou com um troféu, o segundo daquele ano. Já a tríplice coroa veio com o título da Supercopa Libertadores. Lembra aquela que o Cruzeiro ganhou no ano anterior que eu falei? Pois bem, o torneio basicamente juntava todos os times que já havia vencido uma Libertadores em sua história e aí rolava um mata-mata lá. O São Paulo tirou o Independente nas oitavas, o Grêmio nas quartas e o Atlético Nacional nas semis, e iria fazer a final contra o Flamengo. O Mengão de Renato Gaúcho segurou o empate em 2-2 no jogo de ida e no jogo de volta, mas também não foi páreo para o nosso tricolor e ficou com vice nas penalidades. Marcelinho Carioca, que anos depois tremeu diante de Marcos, dessa vez tremeu diante de Zete e perdeu a sua cobrança. E mais uma vez o tricolor paulista foi perfeito nas cobranças de pênalti e ficou com o título daquela Supercopa Libertadores em 93. E para fechar o quarteto mágico, obviamente o nosso tricolor foi para o Japão disputar o Mundial de Clubes. E o adversário que já havia sentido a ira de Pelé, dessa vez sentiu a ira de Tele e amigos. Palinha, Toninho Cerezo e Miller marcaram para o São Paulo, que se sagrou campeão do mundo após vencer por 3-2 o Milan naquela final. Os 4 títulos internacionais no mesmo ano é até hoje um feito inédito no futebol sul-americano, algo que dificilmente vai se repetir, até porque nem tem como mais, né? Porque não temos mais a Supercopa Libertadores e também os times que disputam a Libertadores não disputam mais a Sul-Americana, como em certo momento já foi. Então o tricolor paulista pode ficar tranquilo que esse posto aí provavelmente nunca mais será tomado. E agora, se você quer conquistar também a quádrupla coroa aqui no canal Peloteiro, é muito simples. Deixa um like, parabéns, um título, campeão, é nóis. Se inscreveu aqui no canal? Mais um título, molecão, você tá ficando bom nisso, tá? Aí você vai nos comentários e deixa um comentário bacana pra gente, falando sobre esse conteúdo ou algum conteúdo que você queira ver. 3 títulos. E pra fechar com chave de ouro, a sua quádrupla coroa é pegar o link desse vídeo e mandar pra um amigo seu aí. Falar, olha só, meu time já foi campeão 4 vezes no mesmo ano, ou
então meu time nunca foi, mas mesmo assim eu quero te encaminhar esse conteúdo bacana. 4 títulos no único vídeo. Você vai ficar de fora dessa? Não vai, né? Se inscreve no canal aí, porque esse tipo de vídeo dá um trabalho danado pra fazer, vocês não fazem ideia de como é complicado fazer, mas eu faço mesmo assim porque eu gosto de criar conteúdo, gosto de fazer esse conteúdo bacana pra vocês, beleza? Então seja bem-vindo de qualquer jeito. É nóis! Agora, o primeiro e único time argentino a conquistar esse feito de 4 títulos no ano só foi o Boca Juniors. Mas vai ser um pouco complicado explicar pra vocês porque não foi do jeito convencional que a gente tá acostumado, até porque o calendário argentino é um pouco bagunçado, mas vamos por partes que a gente vai acabar entendendo no final sim, tá? Isso aconteceu na temporada 2005-2006 e por incrível que pareça, quando se fala de Boca Juniors dominante, a gente se lembra de vários Bocas Juniors, mas esse aí talvez nunca vai ser lembrado, né? Eu preciso lembrar vocês do seguinte, a temporada argentina é diferente da temporada brasileira. Lá a temporada é parecida com a temporada europeia, que começa no meio de um ano e termina no meio do outro, beleza? Vai ser um pouco complicada a explicação, mas eu prometo me esforçar pra vocês entenderem, tá? Vamos lá. Antes eu falava os títulos 1 a 1, a campanha e tal, mas aqui eu vou ter que falar primeiro o título e depois como ele foi conquistado, em que ano aconteceu. Vamos lá, vamos devagar. Os títulos foram Torneio Apertura de 2005, Torneio Clausura de 2006, sim, o Torneio Clausura de 2006 conta para a temporada de 2005, tá? Calma. E a Recopa Sul-Americana de 2005. E também teve a Copa Sul-Americana de 2005. Vamos seguir aqui a ordem que a gente estabeleceu lá no começo e falar do Apertura de 2005. O Boca foi campeão do torneio em pontos corridos, que contava com 20 equipes, ou seja, 19 partidas. Os chineses terminaram com 40 pontos do campeonato, 3 a mais que um Gimnasia e Esgrima de La Plata, que se alguém não conhece é o rival lá do Estudiantes e tal. Na última rodada o Boca liderava por apenas um ponto, 37 a 36. Fora de casa, o time de Buenos Aires vence o Olimpo e foi para 40 pontos. Enquanto isso, a equipe de La Plata apenas empatou com o Banfield por 1 a 1 e ficou com o vice-campeonato. Já o Clausura aconteceu no ano seguinte, 2006, mas era válido pela temporada 2005-2006, lembra, né? Dessa vez as coisas foram um pouco mais tranquilas pro Boca, que terminou o torneio com 8 pontos de vantagem pro vice-campeão, que era o Lanús. Foram 43 pontos em 19 jogos, com 13 vitórias e apenas 2 derrotas no caminho. O curioso é que essa campanha no Campeonato Argentino rendeu ao Boca Juniors a vaga na Libertadores de 2007. E se você é torcedor do Grêmio, você sabe muito bem o que aconteceu naquela Libertadores. O mais legal desses dois campeonatos argentinos era o nome, né? Vocês estão ligados nos name rights de competição, né? Tipo Copa Bridgestone Libertadores, Copa Betano do Brasil, etc. O do Campeonato Argentino nessa época era o Torneio Clausura Gillette Prestor Barba Excel 2006. Brabo, tá? Já os títulos internacionais do Bocão da Massa foi a Copa Sul-Americana de 2005, que eles já haviam conquistado também em 2004, e a Recopa Sul-Americana de 2005, que eventualmente eles também venceram em 2006. A começar pela Copa Sul-Americana, eles fizeram uma campanha eliminando um time de cada país. O Paraguai, o Cerro Porteño nas oitavas, o Brasileiro o Internacional nas quartas, o chileno Universidade Católica nas semis, já a final foi contra o mexicano Pumas. 1 a 1 tanto na ida quanto na volta fizeram com que a partida fosse para as penalidades. Cada time cobrou 6 pênaltis até que Patua Bandanzieri, o goleiro, marcou o último que deu o título pro Boca Juniors. E já que ganhou a Sul-Americana no ano anterior, como eu disse, agora o Boca disputaria a Recopa Sul-Americana. O adversário foi justamente o Once Caldas, que havia vencido a Libertadores no ano anterior em cima do próprio Boca Juniors. No jogo de ida, 3 a 1 pro Boca Juniors na Argentina, bem tranquilo, sem susto. Já no jogo de volta, os colombianos até abrem um placar e deixa Schiavi empatar, mas mesmo vencendo por 2 a 1 o placar, não foi suficiente para ficar com a taça. E o Boca completa 4 títulos em uma única temporada, de uma forma bem diferente que estamos acostumados, mas venceu. Para fechar a lista, a gente tem um dos times mais vencedores aqui no futebol brasileiro nos últimos anos, Clube de Regatas do Flamengo. O ano de 2020 foi um ano complicado para o futebol, né? Não sei se vocês sabem, foi afetado pelo coronavírus, né? A pandemia paralisou o mundo da bola por meses. Foi nesse ano também que o treinador Jorge Jesus decidiu sair do Flamengo, numa novela que durou dias, mas que procedeu o título estadual dos rubro-negros naquele ano. O torneio que na época tinha aquele formato de Taça Guanabara e Taça Rio, o campeão de cada turno fazia a final, lembra? Bom, na Taça Guanabara o Flamengo venceu o Boa Vista por 2 a 1 na final, beleza? Já na Taça Rio, os rubro-negros perderam para o Fluminense nos pênaltis por 3 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Ambas as equipes então fizeram a grande final do campeonato, na ida 2 a 1 pro Flamengo e na volta 1 a 0 pro Mengão, com um gol do Vitinho aos 49 do segundo tempo. E o 36º título carioca do Flamengo estava garantido. Já na Recopa Sul-Americana, ainda com Jorge Jesus e ainda com público nos estádios, o Flamengo enfrentou o Independiente Del Valle, que na época
época conquistou seu primeiro título, o da Copa Sul-Americana de 2019 contra o Colón. Na ida, a partida acabou 2-2, sendo que o Flamengo vencia por 2-1 até os 46 minutos do segundo tempo. Já no jogo de volta no Maracanã, sem muito susto, o Flamengo conquista seu primeiro e único título da Recopa Sul-Americana. Já a Supercopa do Brasil, que reuniu os campeões brasileiros e Copa do Brasil, foi vencida em cima de outro rubro-negro, o Atlético Paranaense. A partida foi disputada em jogo único no estádio Mané Garrincha. A tríade quase imbatível do Flamengo, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, marcaram os gols do Flamengo naquela tarde e deram ao Flamengo seu primeiro título da Supercopa do Brasil. Assim como o Boca Juniors, o Flamengo também conquistou o quarto título da sequência no ano seguinte, mas isso por conta da pandemia do coronavírus que eu já falei lá no começo, né? O Campeonato Brasileiro de 2020 é até hoje o mais inacreditável de todos os tempos. Sim, o Vasco liderou a competição. Obviamente não é por isso que ele foi surpreendente, né? Calma aí que eu vou explicar direito. Inclusive essa liderança do Vasco no Campeonato Brasileiro, né, na quarta rodada, rendeu um dos maiores memes futebolísticos de todos os tempos, aquele famoso a tabela, segue o líder na quarta rodada. Mas enfim, se vocês analisarem os times que foram líderes do campeonato, como vocês estão vendo aí, vocês vão ver que lá no começo houve uma troca entre Inter e Galo, depois o São Paulo de Fernando Diniz tomou a dianteira e só foi largar na 30ª rodada de maneira inacreditável. Os caras simplesmente passearam no campeonato e passavam o carro em geral, até que o Inter, que já tinha sido líder lá por 8 rodadas, tomou a frente e parecia que iria ser campeão brasileiro depois de 41 anos, Edenilson. Mas, se no momento que eu falei 41 anos já vem em sua mente o Gustavo Villani, significa que você conhece a história. Na penúltima rodada do campeonato, Flamengo e Inter se enfrentaram no Maracanã. Se vencesse, o Internacional seria campeão brasileiro depois de 4 décadas e conquistaria o tão aguardado título. Edenilson até abre o placar de pênalti, mas o Flamengo vira aquela partida e vai para a última rodada dependendo apenas de si para ser campeão. O Flamengo enfrentaria no Morumbi o São Paulo, enquanto o Inter no Beira-Rio enfrentaria o Corinthians. Como já era comum naquele ano, o Flamengo perdeu para o São Paulo por 2-1, resultado que faria com que o Inter fosse campeão apenas com uma vitória simples. O jogo permaneceu empatado até os 51 minutos do segundo tempo, sendo que terminaria com 52. Bom, o resto é história, né? E o Flamengo conquista seu 8º, 7º, enfim, isso é assunto para outro momento aí, título do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, eu tenho um aviso para vocês rapidinho, tá? O River Plate conquistou 4 títulos no mesmo ano, sim, então ele conquistou uma quádrupla coroa, por que eu não falei sobre ele? Tá, vou explicar. Do mesmo jeito que esse formato estranho lá do futebol argentino favoreceu o Boca Juniors lá a ganhar 4 títulos no mesmo ano, dessa vez meio que atrapalhou o River Plate. Em 86 eles conquistaram 4 troféus, sendo o Campeonato Argentino, a Libertadores, o Mundial e a Copa Interamericana. Mas por curiosidades do campeonato, essas conquistas não aconteceram na mesma temporada. Isso porque o título da Copa Intercontinental, que aconteceu em dezembro, ou seja, já na temporada 86-87, não contava para os títulos daquela temporada, porque os outros 3 foram conquistados na temporada 85-86. Por mais que eu não concorde com isso, eu acho que quádrupla coroa é 4 títulos no mesmo ano e não necessariamente na mesma temporada, essa é a regra, né? Então, oficialmente, o River Plate não tem quádrupla coroa, beleza? E aí, vocês gostaram do vídeo? O vídeo foi bacana pra vocês? Deu pra entreter vocês? Chegou até aqui? Bom, se você chegou até aqui, então quer dizer que você gostou do conteúdo sim. Então a melhor maneira de expressar isso é deixando um like no vídeo. Claro, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você é inscrito e se você vai se inscrever agora, não esquece de ativar a notificação também não, tá? Deixa um comentário bacana aí pra gente interagir, beleza? Eu respondo todo mundo, prometo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês e é nóis!